Atos capítulo 20, verso 17. Atos capítulo 20, verso 17. Atos capítulo 20, verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como que foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão loucos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim em mistério, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelharam-se e orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veria o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Querido, nessa noite em que os irmãos foram ordenados, foram investidos, assumiram uma nova liderança na igreja do Senhor, uma liderança comprometida, é o tema da nossa meditação nessa noite, baseado nesse texto que Lucas escreve, retratando aquilo que aconteceu com Paulo e os presbíteros de Éfeso. Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso, colocando algo interessante, lindo a carta que Paulo escreve à igreja, uma igreja que está madura porque Paulo começa a escrever a carta e ele vai dizer a respeito da grandiosidade de Deus, da soberania de Deus, da maneira em que Deus conduz as coisas. E ele diz: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Mostra a soberania de Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou. E aí Paulo vai dizer que Deus escolheu, mas Jesus comprou com o seu sangue, e o Espírito Santo
selou. Então, no primeiro capítulo, Paulo vai tratar, escrevendo essa carta, mostrando que a igreja que está em Éfeso é uma igreja madura. O ensinamento que Paulo trouxe a essa igreja entendeu. E por isso ele escreve uma carta de um cunho teológico, mostrando a profundidade do amor de Deus. Mas quando Paulo chega nessa cidade, Paulo gasta um tempo na cidade de Éfeso, dura ali um tempo, quase 2 anos, versículo 10 do capítulo 19, diz: durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo, então, é o desejo dele que todos os habitantes ouvissem a palavra do Senhor. E Deus manifestou de uma maneira muito especial nessa região. Diz o versículo 11, de que pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Quando Paulo entra nessa região, entra nessa cidade, Deus começa a manifestar o seu poder através da vida de Paulo. E o nome de Jesus é glorificado. Diz que o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O nome do Senhor Jesus era anunciado. E muitas pessoas estavam confessando o Senhor Jesus. E é interessante que nessa cidade acontece algo maravilhoso. O versículo de número 19 diz que também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculando que o seu preço achou-se em um montante de 50.000 denários. Ou seja, entenderam que de fato o Evangelho, o Senhor Jesus, era algo extraordinário, que fazia uma transformação e mudava a vida das pessoas. Houve perseguição, claro, houve um tumulto ali, porque Paulo estava acabando com os recursos, com o dinheiro da grande Diana, né? Eles estavam, os que faziam as imagens, que faziam os templos em miniatura, estavam perdendo dinheiro, porque o Evangelho chegou no coração das pessoas, as pessoas estavam recebendo Jesus. E Jesus era a melhor situação, era a melhor solução. Jesus de fato trazia a resposta que eles estavam aguardando. E aí, Paulo vai mostrando que essa igreja é uma igreja que entendeu a mensagem do Senhor Jesus. E quando ele escreve essa igreja, lá no capítulo 1, versículo 15, ele fala a essa igreja que está em Éfeso, e ele mostra que essa igreja havia entendido de fato, e ele diz então lá: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês de fato entenderam a mensagem do Evangelho. Mas Paulo orienta a liderança daquela igreja, e Paulo diz que aquela igreja, aquela liderança precisava aprender algumas lições. Aquela liderança precisava ser comprometida. Mas comprometida com quem? Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que aquela liderança precisava ser comprometida com o Senhor. Versículo 19 do capítulo 20 diz: servindo ao Senhor. Paulo está mostrando que a liderança da igreja, ela precisa estar comprometida primeiro com o Senhor da igreja. Os irmãos que foram ordenados, que foram investidos aqui, os presbíteros diáconos, e os demais irmãos eleitos já, os presbíteros diáconos da igreja, precisam entender que o comprometimento da liderança da igreja é com o Senhor Jesus. Paulo diz: olha, servindo ao Senhor. Paulo estava servindo, e ele levou a liderança daquela igreja a servir ao Senhor da igreja. E servir, queridos, é trabalhar. Servir é empenhar. Servir é colocar a mão no arado, é estar envolvido na obra. E Paulo vai dizendo: olha, eu não vou embora, mas eu não sei o que está me aguardando. Se é prisões, se é cadeias, se é... eu não sei, mas eu vou fazer a obra do Senhor. E quem serve ao Senhor, quem entende que o compromisso é com o Senhor, o que acontece? Vai viver servindo ao Senhor, vai viver fazendo para o Senhor. Não vai haver espaço. E é interessante que Paulo não reclama, Paulo não
porque ele entendeu que o compromisso dele era com o Senhor. Paulo também não vivia querendo elogios. Paulo não terminava uma mensagem esperando que alguém chegasse e dissesse: ô Paulo, hoje foi maravilhoso demais, Paulo. Olha, hoje foi bênção pura. Não, Paulo não estava preocupado com o elogio, porque nós servimos ao Senhor, e quando nós temos essa ideia de servir ao Senhor, nós queremos que o Senhor seja glorificado, exaltado. Paulo também estava entendendo que ele não fazia as coisas para agradar as pessoas, mas ele procurava servir ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. E nós precisamos, querido, fazer aquilo que venha de fato agradar o Senhor. Agradar o Senhor. E Paulo demonstra também a sua humildade. Escrevendo à igreja que estava em Corinto, ele pergunta: quem é Paulo? Quem é Paulo? Porque na realidade quem morreu pela igreja foi Cristo. Então, queridos, a liderança da igreja, nós como liderança, nós precisamos estar comprometidos com o Senhor da igreja. O nosso compromisso é com o Senhor da igreja. E quando nós olhamos, queridos, para o exemplo da palavra de Deus, nós olhamos para aquele que estava comprometido com Jesus, caminhava diante do Senhor. Hoje nós precisamos de homens, servos do Senhor, que estejam comprometidos com o Senhor Jesus. A liderança precisa andar com Deus. A liderança precisa caminhar com o Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque a liderança é quem está conduzindo o rebanho. É a liderança que está à frente. Se a liderança não caminha, o rebanho não vai. Então a nossa responsabilidade, por isso que nós precisamos comprometer com o Senhor. Porque se nós estivermos comprometidos com nós mesmos, nós vamos fazer alguma coisa? Não. Nós precisamos comprometer com o Senhor, porque a igreja, o rebanho, vai seguir a liderança, vai olhar a liderança e vai caminhar com a liderança. Se a liderança falhar, o povo fala. O exemplo, os reis de Israel, quando eles estavam à frente servindo a Deus, o povo servia a Deus. Quando eles deixavam de servir, os maus reis de Israel deixavam de servir a Deus, o que acontecia com o povo? Deixava de servir a Deus. Então a liderança tem que estar à frente. A liderança precisa caminhar diante do Senhor. E Paulo escrevendo, falando sobre liderança, ele escreveu a Timóteo. No capítulo 3, Paulo fala sobre 16 características do líder da igreja. 15 deles ele está falando sobre o caráter do líder. Das 16 características, 15 sobre o caráter do líder. Apenas uma ele fala sobre a capacidade de ensinar. Por isso nós, liderança, precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Temos que tomar cuidado com o nosso temperamento, cuidado com a nossa mente, cuidado com o nosso lar, cuidado com a nossa família, com nossos filhos, com o nosso testemunho, com o nosso trabalho, com o nosso relacionamento. Nós somos liderança, nós estamos na frente. E não tem aquela de dizer o seguinte: não, não olha para mim, não olha para Jesus, vou olhar para Jesus. Mas Paulo diz: sede meus. Não saiu direito não. Sede meus, como eu sou. Queridos, líderes, isso nos faz tremer. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós precisamos estar comprometido com o Senhor. Se não for o Senhor, querido, nós não vamos conseguir nada. Se não for o Senhor, é compromisso com Deus. Por que Paulo fez a obra? Porque o compromisso dele era com Deus. Não é que Paulo era bom demais, não, é porque a vida dele estava diante de Deus. E agora, amados, o versículo 28 ele diz: atendei vós por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus. O chamado de Deus é para vocês. Não é porque a Assembleia quis eleger, não. Foi Deus que escolheu os irmãos. Foi Deus que escolheu nosso irmão Paulo, foi Deus que escolheu nosso irmão Denilson, foi Deus que escolheu nosso irmão Vicente, foi Deus que escolheu nosso irmão Túlio. E nosso irmão Raimundo e Josué.
continua no ofício. Foi Deus que escolheu, não foi a Assembleia. E aí, queridos, fica mais sério. Quando eu entendo que Deus nos chamou, e ele diz aqui, Deus escolheu, o rebanho que foi escolhido, foi o Espírito Santo que nos constituiu bispo, foi o Espírito Santo que colocou vocês como presbítero dessa igreja. Para quê? Para cuidar do rebanho, para cuidar, para guardar, para pastorear, para alimentar, para curar o rebanho, para proteger, para dar repouso ao rebanho, para dar segurança às ovelhas do Senhor. E ele diz que o rebanho não é nosso, mas é do Senhor. Ele comprou pelo seu próprio sangue. Nós custamos muito caro para Deus. E o nosso compromisso de cuidar do rebanho do Senhor. Ezequiel capítulo 34, verso de 1 a 6 diz assim: Veja a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deviam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dormido sempre e elas têm vivido de maneira triste. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida dos animais selvagens. As minhas ovelhas vagueiam, caminham por todos os montes, por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Ou seja, nós temos que cuidar, nós temos que pastorear, nós temos que ir atrás, nós temos que olhar, cuidar das ovelhas do Senhor. Nós somos apenas administrador daquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Primeiro compromisso da liderança e da igreja é com Deus. Segundo compromisso, diz o versículo 36: tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos. Nós precisamos de um compromisso com a vida de oração. Liderança que não ora, igreja que não ora, deixa de ser igreja. E por falar em oração, qual é o nosso desafio dessa semana agora? 6 horas da manhã. Pastor, misericórdia, 6 horas da manhã é muito cedo. Nós vamos orar por quem? Pela família. Família não é a maior prioridade que você tem? Então nós vamos levantar 6 horas da manhã para vir orar. Amanhã começa 6 horas da manhã. Chegou, 6 horas. Tem tempo de oração, não tem muito serviço, tem muito trabalho. Se você trabalha 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, você levanta 4 para trabalhar. Ou você chega no serviço 8 horas, diz: olha, hoje não deu para levantar 4 da manhã para chegar aqui às 5, já resolvi chegar aqui às 8, tudo bem? Tudo mal. Continha restaurar o seu, está demitido. Nós vamos amanhã, essa semana toda, de segunda a sábado, 6 horas da manhã, estar na casa de Deus, orando pela nossa família, colocando o altar de Deus. Às vezes reclama da família: não, está difícil a família, mas nós não temos colocado a família no altar de Deus, nós não temos intercedido pela família, nós não temos orado com a família, nós não temos chorado pela família diante de Deus. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus pela sua família? Paulo diz que ele estava com lágrimas, chorando pelos que estavam perdidos. Ele estava ali com lágrimas, sensível, olhando. E nós vemos o maior exemplo de oração com Jesus. Jesus orava só, orava de madrugada, passava a noite orando. Quando ele ia tomar decisão, ele orava na hora da dor, na hora da tentação. Quando ele ora, o céu abre, o Espírito Santo desce. Jesus sempre gastou tempo em oração. E muitas vezes nós oramos correndo, coração relando. O pessoal até inventou uma tal
Mas nós precisamos orar diante de Deus, abrir o nosso coração diante de Deus. E essa semana, querido, não é uma reunião de oração dirigida, olha, vamos ficar aqui cantando, vamos ficar aqui lendo. Não, você vai chegar, e se você quiser ficar das 6 às 7 orando, você pode, sozinho no seu canto. Olha, eu quero orar pela minha família, quero orar pelo meu filho, quero orar pela minha filha, pela minha esposa, pelo meu esposo, pelo meu pai, pela minha mãe. Não sei, você sabe quem precisa de oração, de repente por você mesmo. Se eu estou achando que eu preciso muito, nós precisamos de oração. Paulo dizia que ele precisava de oração. A liderança precisa estar comprometida com a oração, de buscar Deus, de clamar a Deus, de colocar diante de Deus. Paulo foi um grande líder de oração, sempre orando, sempre intercedendo, sempre buscando a Deus. E quando nós olhamos na história, Abraão foi um homem de oração, Moisés, Josué, Neemias, Paulo, e aí nós vemos na reforma os homens orando, colocando diante de Deus. E a igreja precisa orar. Eu compartilhei isso com os irmãos da igreja da Coreia. O pessoal levanta de madrugada para orar. E quando os pastores aqui do Brasil estiveram lá visitando, falaram o seguinte: é porque vocês são aqui do outro lado do mundo, tem um costume. Eles disseram: não é porque nós temos costume, não, porque o mais importante para nós é a oração do que o trabalho. Por isso nós passamos na casa de Deus, 5 horas da manhã, a igreja está lotada, está orando. Essa semana, conversando com o pastor Joel, teve um congresso lá da Coreia, aqui em Atibaia não, Bragança Paulista. Ele disse: pastor, o pessoal levanta 3 horas da manhã, reunião de oração, 3 horas da manhã, e a igreja está lotada, porque o povo entende que oração é projeto de Deus, e nós precisamos ter despertar para a oração. A liderança da igreja precisa viver em oração. Nós temos orado aí com os diáconos, domingo que vem, 6 horas da manhã, aliás, 6 horas da noite. Os diáconos, 6 horas da noite, 6 horas da tarde, 18 horas, nós estamos em de oração. Apocalipse 8, 3 a 5 diz: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, junto com as orações dos santos. Em último lugar, a liderança precisa estar comprometida, não só a liderança, a igreja toda precisa estar comprometida com o Senhor da igreja. Em segundo lugar, precisa estar comprometido com uma vida, tão fraco assim, uma vida, uma vida de oração, comprometido com o Senhor, comprometido com uma vida de oração, mas comprometido com a palavra de Deus. Versículo 20 diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente também, de casa em casa. E o versículo de número 27 diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Por que Paulo pregou o Evangelho? Ele não pregou o Evangelho dele, ele não pregou a mensagem dele, a mensagem segundo o apóstolo Paulo, não, ele pregou a mensagem de Cristo, e Cristo crucificado e a ressurreição, mostrando esta verdade. Paulo pregou e ensinou publicamente, ensinou de casa em casa. Paulo não estava preocupado em número de pessoas que iriam ouvir, mas Paulo estava pregando a mensagem do Senhor. E a liderança precisa estar comprometida também com a palavra de Deus. E Paulo diz: por que esse time está comprometido com a palavra de Deus? Porque ia penetrar no meio deles lobos vorazes, que não iria poupar o rebanho. Se a liderança não conhece a palavra de Deus, como que ela vai defender das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, dos ventos de doutrina? E vento faz um estrago terrível. Passa um vendaval para você ver, em pouco tempo destrói tudo. Então a liderança precisa estar comprometida com a palavra de Deus, precisa gastar tempo estudando a palavra de Deus, precisa estar impactado com a palavra de Deus, precisa pedir que Deus esteja tocando o coração, enchendo o seu coração através da
A gente pega a palavra para ler e diz: nossa, mas essa letra aqui vai ser tão pequena, tão cansativa. Lê 10 minutos. Nossa, parece que já faz tempo, olha no relógio para ver, só 10. Mas de repente fica 1 hora, 2 horas. Nossa, estou esse tempo todo na frente da televisão, nem vi, olha, 2 horas da manhã, eu nem fui dormir ainda. Mas diante da palavra de Deus, às vezes nós ficamos 10 minutos e parece que já foi uma eternidade. O tempo que não passa. Nós temos que ter prazer, que dizer: Deus, olha, para que essa palavra possa impactar o meu coração. Eu quero ter fome, eu quero ter desejo, prazer, Deus. E como liderança, que nós precisamos conhecer essa palavra, não um conhecimento intelectual. Não adianta nada eu não ter conhecimento intelectual, mas nós temos que ter um conhecimento e que essa palavra seja viva nos nossos corações. Às vezes eu fico pensando na nossa vida. A gente conversa sobre tantos assuntos, não conversa? Muitos assuntos. Mas poucas vezes nós conversamos sobre a palavra de Deus. A gente conversa sobre a última notícia, seja ela esporte, seja ela política, seja o que for. Tem tanto assunto para conversar, mas a gente não conversa muito sobre a palavra. Às vezes a gente compartilha: olha, meu irmão, eu li esse texto hoje, que coisa maravilhosa. Olha, Jesus falou comigo através dessa palavra. A gente fala isso. A gente fala tantas outras coisas, né? Às vezes é da vida do outro, né? Você da vida do outro, você viu o vizinho, não sei o que, o irmão, mas nós não compartilhamos. Olha, hoje Deus falou comigo nessa palavra. Deus ministrou meu coração. E nós precisamos dizer: Deus, abre meu coração. Deus, coloca desejo de querer essa palavra. Que ela seja, Deus, algo que me atraia, algo que venha encher o meu coração. Há poucos dias eu estava lendo uma reportagem falando que às vezes você vai ler um livro que não chama muita atenção, mas você vai ler no computador, chama mais atenção, você gasta mais tempo. Aí diz: olha, porque aí está dando uma explicação científica. Se for esse o problema, coloca a Bíblia no computador. Então vai ler a Bíblia no computador, né? Passa a Bíblia no computador. Mas não apenas ler por ler. Nós precisamos que essa palavra de fato seja algo precioso para nós. Mas eu fico pensando: Deus, me ajuda, nos ajuda para que um dia nós possamos estar compartilhando. Chegar: irmão, eu quero dizer para você, eu vi um texto hoje, Deus falou no meu coração sobre isso. Oh, meu irmão, Deus falou isso aqui no meu coração. E de repente a nossa palavra, a nossa conversa seja voltada para a palavra de Deus. Aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração, palavra viva, eficaz, que edifica, que produz em nós. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia. O problema é que muitas vezes ela não está nem dentro do nosso coração, ela não está nem descendo dentro de nós. Como é que ela não vai voltar para Deus? Ela nem desceu, como é que ela vai voltar? E nós precisamos então estar comprometidos com essa palavra, voltar para essa palavra, pedir prazer. Deus, dá prazer para mim nessa palavra. Faz isso essa semana, meu querido. Começa a orar e dizer: Deus, olha, eu não estou muito empolgado para ler a Bíblia, não. Aquele negócio do boletim, então, eu não quero nem ver. Bem longe. Você gosta de ler todo dia. Não, de Deus eu quero ter alegria, quero ter prazer. Olha, aproveita o tempo, querido, tudo que você tem, coloque diante do Senhor. Liderança e a igreja do Senhor Jesus, ela precisa estar comprometida. Segundo lugar, oração. Terceiro, com certeza vocês aprenderam. E agora, a liderança da igreja é a igreja do Senhor Jesus. Se a liderança vai, a igreja vai acompanhando. Então a liderança e a igreja precisa estar comprometida com quem? Só um detalhe para você que aprendeu. Segundo, oração. Terceiro, para a gente guardar e não esquecer, a última vez, nós, igreja, e nós, liderança, nós precisamos estar comprometidos, em primeiro lugar, com segundo, oração. Terceiro, amém? Amém? De verdade? Você vai fazer
promete, Deus, eu vou. E na primeira dificuldade, Deus, não vou ler não, estou com sono, não estou com vontade, quero ver amanhã cedo. Ninguém, não é disputa não, mas eu queria que a igreja toda estivesse aqui de manhã para orar. Os homens, as mulheres, as crianças, adolescentes, todo mundo. Querido, faça isso na sua vida para você ver que diferente, que revolução que Deus vai fazer no seu coração, na sua família. Faça isso. Para você ver o que Deus vai fazer, você vai ficar surpreso, vai ficar assustado de ver Deus fazendo milagres, Deus transformando, Deus agindo, Deus quebrando, Deus fazendo uma revolução. Você vai dizer, Deus, eu não estou entendendo, mas é Ele que faz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém? Eu convido o conselho da igreja que vem à frente, nós vamos estar participando nesse momento da ceia do Senhor.